Este é um netbook Samsung N210. Ele tem uma CPU Atom Windows 7. E você não olharia duas vezes para ele se o visse em uma pilha de lixo. Mas ele está prestes a fazer um truque. Então observe atentamente. Agora estamos no Windows. Vou clicar neste ícone. E agora estamos em outra coisa. Então vou clicar neste outro ícone e estamos de volta ao Windows novamente. Você adivinharia que o que você acabou de ver são dois sistemas operacionais completamente diferentes? Provavelmente não, mas garanto que acabamos de sair do Windows. Mudamos para um OS Red completamente diferente e voltamos para o Windows no espaço de 40 segundos sem reinicializar. E eu prometo que você não consegue adivinhar como isso é possível, porque não há nenhum outro PC já feito que faça o que este está fazendo. Bem-vindo ao episódio 4 do Quick Start, um programa sobre inicialização rápida de sistemas operacionais integrados que foram todos esquecidos há 15 anos. Motivos. Se você quiser a história completa, pode assistir aos episódios anteriores, mas não é necessário. Aqui está o que você precisa saber. Circuito 2007, muitos computadores, especialmente os de baixo custo, como netbooks, começaram a demorar muito para inicializar. Em parte porque os discos rígidos eram lentos e os ISTs ainda não eram muito comuns, e em parte porque o Windows ficou muito maior e mais complexo quando o Vista foi lançado. Os montadores de PCs basicamente ignoraram o problema e deixaram os computadores lentos e miseráveis por alguns anos. Mas algumas empresas tentaram realmente resolver isso. Mas eles não conseguiam tornar o Windows mais rápido e não vendiam hardware melhor pelos mesmos preços. Então, a solução mais comum era oferecer um segundo sistema operacional mais leve no qual você pudesse inicializar em vez do Windows. Anteriormente nesta série, vimos um laptop da Sony que levava 4 minutos para inicializar, mas apenas 30 segundos para inicializar o Linux. Mas infelizmente tudo o que ele conseguia fazer no Linux era reproduzir DVDs. Também vimos o Asus ExpressGAT, outra distribuição Linux incrivelmente básica, que passou quase despercebida por todos que a tinham, embora tenha sido fornecida em milhões de placas-mãe e laptops. E finalmente, vimos a solução bizarra da Dell, na qual eles enviaram 2 cópias do Windows na mesma máquina. Até agora nesta série não vimos nada realmente notável. Até agora, foram apenas um monte de máquinas configuradas para inicialização dupla. Basicamente, eles usaram alguns truques menores em seus processos de inicialização. Mas nada que não tenhamos feito desde os anos 90, veremos mais soluções chatas como essas antes. Esta série acabou, mas não hoje. Esses últimos vídeos foram apenas para amolecer você e deixá-lo complacente. Eu mostrei a você as soluções preguiçosas. Cada fornecedor tinha pessoas olhando para esse problema, e como aprendi lentamente ao longo da minha pesquisa, alguns deles não tinham consciência, e nem medo da ira do céu. Hoje desceremos a psique de Madman. E qual melhor maneira de perder a cabeça do que ser o CEO de um negócio de tecnologia que não é lucrativo por muito bons motivos? Para definir o cenário, deixe-me primeiro pontificar sobre um assunto do qual não sei quase nada. É isso que eu faço aqui. Praticamente todos os clones de PC já vendidos apresentavam um BIOS feito por uma das 3 empresas. A American Megatrends, também conhecida como a Mi Phoenix ou a Ward. Em outras palavras, até onde eu sei, 90% do firmware em todas as placas-mãe já vendidas eram basicamente idênticas. Já me disseram um pouco sobre o porquê de funcionar dessa forma, mas é uma bobagem estranha de negócios com a qual eu realmente não me importo. O que importa é que essas 3 empresas sustentaram todo o mercado de clones de PC desde o seu início até hoje. Com o tempo, no entanto, esse campo ficou muito mais estreito. A Phoenix comprou a Ward em 1998, e isso deixou apenas 2 empresas no mercado. Eles continuaram vendendo os BIOS altamente reconhecíveis da Ward por um tempo, mas isso acabou, acho que em algum momento nos 2000. E eventualmente, parece que a própria Phoenix meio que saiu do jogo. Neste ponto, acho que praticamente tudo é AMI. Aqui está um Asus ROG Strix B760F. É uma placa totalmente nova. Ele roda chips Intel de 13º geração, BIOS, Copyright AMI. Também BIOS novinho em folha da AMI Gigabyte Z. 790 euros AMI. Eu provavelmente poderia desenterrar mais desses. Mas resumindo, parece que a AMI domina completamente o mercado de PCs. E as coisas provavelmente já estavam começando a deslizar nessa direção, em meados dos anos 2000. Quando nossa história começa, por volta de 2007 ou algo assim, a Phoenix estava tendo problemas financeiros. Ainda havia muitas máquinas sendo vendidas com seus BIOS, principalmente laptops, por algum motivo, mas acho que eles estavam começando a ver a escrita na parede. Eles estavam perdendo o mercado de BIOS. Eles realmente não sabiam como pará-lo, e não tinham certeza de onde mudar. Então,
Eles fizeram o que muitas empresas fazem quando percebem que sua relevância está prestes a chegar ao fim. Isso é sair do mercado, já que eles não são mais úteis para ninguém? Não, claro que não. Eles contrataram um novo CEO que fez exatamente o que todos os novos CEOs fazem nessa situação. Ele demitiu quase todo mundo e começou a gastar dinheiro em um monte de besteiras estúpidas que não faziam sentido. A Phoenix começou a comprar outras empresas em um ritmo furioso, adquirindo alguns produtos realmente horríveis, incluindo, juro por Deus, um localizador de drivers. Isso mesmo. Esta empresa pensou que seu caminho de volta ao sucesso poderia incluir a venda de uma das formas mais prototípicas e banais de malware existentes. Agora, por si só, isso seria apenas o fracasso patético de uma corporação e seus estertores de morte. Mas o que é realmente notável é que, enquanto essa merda fraca acontecia, a Phoenix também começou a desenvolver seu próprio software original. Agora, eles realmente estavam fazendo isso há um tempo. Se os dados sem fontes na Wikipédia que não posso corroborar forem verdadeiros, foi isso que os colocou no banheiro para começar. Mas mesmo depois que eles entraram em pânico e decidiram mudar para a venda de porcarias estranhas e fraudulentas, eles continuaram a criar produtos de software completamente novos. Um deles se chamava Phoenix Hyperspace, e esse é o nosso tópico de hoje. Esta é uma das poucas máquinas que já foram enviadas com ele. Este é outro deles. Mas falaremos sobre isso mais tarde. Isso não é o legal. Este é o legal. Por si só, o Samsung NI210 é um netbook comum. Tem cerca de 10 polegadas, o que é perfeito. Eu não acho que eles deveriam nem fazer laptops maiores do que isso. Temos 3 portas USB. Ele tem VGA RJ45 de tamanho normal. Há um slot para cartão SD aqui. Parece muito bem construído. O trackpad é melhor do que o Lenovo System 3, o que não quer dizer muito. O teclado não é dos piores, e a tela é eminentemente aceitável. Provavelmente não é muito bom ao ar livre. Já vi piores. Ok. A CPU é um Intel Atom, como era típico de netbooks. É um N. 451,6 para ser preciso. Ele veio com 1 GB de RAM, o que também não é ótimo. Ele veio com o Windows 7 Starter, não Vista Starter, como eu afirmei no último vídeo. Ops, e executei a recuperação completa do sistema. Ele veio com a partição do disco rígido, então deve estar funcionando exatamente como quando saiu da fábrica, completo com todos os pacotes de merda da Samsung. Vamos em frente e iniciar isso. Tudo bem, isso foi em torno de 1 minuto e 10 ou mais. Mas você pode ver que o desktop vem coberto com todo o lixo de sempre. Temos 10 aplicativos Samsung estranhos diferentes. Temos uma versão de teste do Microsoft Office, Easy Network Manager, qualquer PC, Cyberlink, o CAN, alguns shovelware grandes e feios, loja de jogos casuais. Na verdade, isso é só um monte de demos e anúncios. E, claro, não podemos esquecer do McAfee. Vamos lá, McAfee. Você está tornando o computador inutilizável. Não posso desinstalá-lo porque ainda tenho que filmar um B-roll meu insultando o McAfee. Deus, eu odeio essa coisa. Então, essa máquina não é nenhuma potência para começar, e está se esforçando sob um monte de lixo empacotado. E apesar de tudo isso, ela realmente não demora tanto para inicializar. Isso foi cerca de 1 minuto e 10 pelo meu relógio, e eu já vi ele inicializar em cerca de 1 minuto exato. Ele está usando o disco rígido giratório original, mas leva apenas cerca de 1 minuto para inicializar. E isso é bom até mesmo para os padrões modernos. E se você não desligar de fato, mas usar o modo de suspensão ou hibernação, é ainda mais rápido. A hibernação funciona perfeitamente bem nesta máquina aqui. Vamos ver. Vá para iniciar. Arnar. Tudo bem, estamos indo. Então, vamos ligar isso e ver quanto tempo demora. Tudo bem, foram cerca de 25 segundos desde a inicialização até uma área de trabalho utilizável. Esses são atrasos perfeitamente razoáveis, e são o que você teria há 13 anos, quando esta máquina era nova. Então, assim como o laptop Dell do último episódio, esta máquina não tem realmente o problema do qual estamos falando. Mas também, como aquela máquina, ela foi enviada com um sistema operacional Fastboot para resolver esse problema inexistente. Você pode ver no adesivo abaixo do teclado, que diz Phoenix Hyperspace Instant On. Este sistema veio com uma solução para um problema
que ele não parece ter. Estou carregando tudo isso na frente porque não quero ninguém esperando por um soco que não vai vir. Se você tem assistido a esta série até agora, você saberá que a verdadeira história com esses sistemas operacionais de inicialização rápida é que todos eles parecem ser inúteis. Eles eram tão limitados que os tornavam inúteis. Ou não havia nenhum problema real que precisasse ser resolvido. Até onde eu sei. Então já passamos disso. Todas essas soluções foram desenvolvidas por motivos ruins. São as implementações que estamos aqui para ver. Então vamos começar a ver. Durante a introdução, cliquei em um ícone na área de trabalho do Windows para pular para o hiperespaço. Foi isso que aconteceu. Vamos ver como isso funcionava por baixo dos panos mais tarde, mas começaremos olhando o que o hiperespaço realmente é, começando com a rapidez com que ele inicializa. Assim como muitas máquinas que vieram com instantions, esta é auxiliada por um BIOS ligeiramente modificado. Então, vamos ligar aqui. E vamos ver se conseguimos pausar isso. Tudo bem. Você pode ver esta pequena faixa aqui embaixo. Esse era um BIOS Phoenix típico da época. Essa pequena faixa cinza que mostra todas as opções que você pode escolher. Então, temos F2 para a configuração do BIOS. F4 para iniciar a partição de recuperação. E então, F6 para iniciar o hiperespaço. Você pode realmente configurar esta máquina para inicializar no hiperespaço por padrão. No momento, ela está configurada para inicializar no Windows, a menos que você pressione F6. Mas na verdade, vou configurá-lo para que ele inicialize no hiperespaço diretamente, para que possamos ver quanto tempo isso leva. Tudo bem. Acabei de configurar para inicializar o hiperespaço diretamente. Então vou ligá-lo. Tudo bem, e aqui estamos. Isso foi cerca de 30 segundos pelo meu relógio. Então estamos olhando para uma melhoria de 30 a 42 em relação à inicialização do Windows. Agora, eu dei essa opinião várias vezes nesta série. Vou dar de novo. Isso realmente não me impressiona. 1 minuto não é tanto tempo para esperar, e 30 segundos não é muito mais rápido. Você mal nota a diferença. De qualquer forma, agora que estamos aqui. Então o que temos? Bem, como você pode ver, o hiperespaço não tem uma interface de usuário de desktop convencional. É uma IO estilo quiosque, como você esperaria de um PC público na biblioteca. Algo assim. Ele está completamente bloqueado e higienizado, mas você pode dizer à primeira vista que ele ainda é bastante capaz. Então vamos ver o que ele oferece. O primeiro item no desktop, por exemplo, recente. Isso mostra a você pequenas capturas de tela de cada um dos aplicativos que você lançou aqui recentemente. Obviamente não é ótimo para a privacidade, mas como permite que você volte direto para o que estava fazendo da última vez que o ativou, é definitivamente conveniente. Há também esta lista de atalhos aqui. Esta é a coisa mais estranha no SDN. Você não pode personalizá-los nem nada. Eles parecem ser apenas como... Se esta é a primeira vez que você usa o sistema operacional, estas são sugestões de coisas que você pode fazer. Por que ocupa tanto espaço na tela com isso para sempre? Eu não sei. Então temos uma barra de inicialização rápida para vários aplicativos. Vamos ver tudo isso em breve. E o resto da tela é uma série de widgets. Agora, os widgets são uma espécie de meme de software. Eles estão por todo lugar há décadas. Eles vêm e vão. E parece que ninguém nunca se importou com eles. Embora sejam uma ideia legal. O conceito é que você tem pequenos programas, pequenos aplicativos, de propósito único, que ocupam muito pouco espaço na tela, muito pouca memória. Eles geralmente ficam apenas na sua área de trabalho. É um conceito legal e remonta ao primeiro MacOS, de 1984, que tinha uma segunda classe de aplicativos chamados acessórios de desktop, que incluíam coisas como a calculadora. A Apple, eu acho, ainda oferece widgets, mesmo no MacOS mais novo. Talvez eles os tenham tirado em algum momento, mas eles estavam lá da última vez que olhei. O Android ainda os suporta, e eles aparecem em outros lugares, eu acho. Mas quase nunca vejo alguém falar sobre eles. E embora eles tenham aparecido no Windows, eles só ficaram lá por alguns anos. Eles estavam no Vista e no 7, e depois desapareceram. Não estou dizendo que eles são ruins, ou que ninguém os quer. É só que por algum motivo, ninguém parece se importar com eles. Eles simplesmente vêm e vão com o zeitgeist atual. De qualquer forma, eles ainda estavam muito na moda em 2010. Então começamos com widgets para Gmail, Twitter e o clima. O que é claro que não funciona, já que as apps da web foram substituídas há muito tempo por outras mais novas que fazem a mesma coisa, mas são incompatíveis sem motivo. É um widget da edição BBC Word que ainda funciona. Esta é uma notícia atual, ou pelo menos bem. Era atual desde a última vez que eu tinha essa coisa no Wi-Fi. Vamos consertar isso. Ah, lá vamos nós. As manchetes de hoje neste computador de 2010, que funciona provavelmente porque está lendo um feed RSS. É o meu palpite. O RSS funcionará para sempre, até que algum vice-presidente sem alma o retire do ar por pura malícia desenfreada. Então essas são bem legais, e na verdade, há muito mais delas. Se subirmos e clicarmos em alterar esta página, teremos todas essas coisas extras. Teremos stonks, uma lista de tarefas, uma calculadora de moeda, e então teremos um bloco de notas, um álbum de fotos e uma calculadora comum.
Este é o Twitter e o Gmail que já vimos. E então temos um monte de outras fontes de notícias. Eu não testei todas elas, mas provavelmente pelo menos algumas delas funcionam. Então, como interfaces de usuário de widget, isso é realmente muito carregado. Normalmente, quando vejo esse tipo de coisa em um dispositivo antigo como esse, ele tem 3 ou 4 opções padrão. E então você espera obter mais de algum site, que invariavelmente já não existe mais. Se alguém já carregou alguma coisa lá, é assim que a barra lateral do Windows Vista funcionava, por exemplo. Havia toneladas de widgets para ele, mas você tinha que buscá-los, e o site está quebrado no Internet Archive. Infelizmente, não consegui me aprofundar na barra lateral, como sempre quis. Mas neste caso, a Phoenix decidiu incluir algumas ferramentas úteis, incorporadas ao sistema operacional. Você pode até criar várias abas aqui no topo. Então, se você não consegue encaixar todos os widgets que querem uma página, você pode simplesmente passar para outra. E como você pode ver, eles são bons e compactos, mas ainda são bastante úteis, mesmo nesta tela de baixa resolução. Então isso é bem legal, se você me perguntar. E se há algum princípio central no conceito de sistema operacional instantâneo, deveria ser a ideia de que você deveria ser capaz de ligar seu computador, fazer uma quantidade muito pequena de trabalho e em seguida desligá-lo novamente em, você sabe, 1 ou 2 minutos. Muito parecido com o que fazemos com smartphones. Hoje em dia, eles ainda não eram universais. Então, eles estavam tentando encontrar maneiras de fazer com que pequenos laptops fizessem praticamente a mesma coisa que o Android e outros faziam na época. Esta interface cumpre essa promessa minimizando as ações necessárias para usar sua máquina em vez de inicializá-la. Esperar que um monte de programas bobos na bandeja do sistema sejam iniciados. E verifiquem se há atualizações. E, em seguida, abrir um navegador e navegar manualmente para um monte de sites diferentes para coletar todos os recursos de que você precisa. Em vez disso, basta abrir seu laptop e esperar alguns segundos para que ele inicialize. E você terá acesso instantâneo aos aplicativos usados recentemente, manchetes de notícias, sua caixa de entrada de e-mail, atualizações do Twitter e uma previsão, tudo disposto em uma tela. Mesmo um tablet moderno geralmente não consegue fornecer esse tipo de eficiência de UI. Então, à primeira vista, eu meio que adoro o hiperespaço Phoenix. Esta interface de usuário é muito eficiente em termos de espaço e parece servir aos interesses do fanático por dados em movimento de 2010 que ainda não podia comprar um smartphone. E se isso não bastasse, o Hyperspace também oferece um monte de software real. E quero dizer de verdade dessa vez. No canto inferior esquerdo da área de trabalho, temos esta barra de inicialização rápida. Temos um navegador, um media player, um bloco de notas e, claro, configurações. Mas todas essas seções à esquerda são expansíveis. Se expandirmos os aplicativos, descobrimos que há muito mais aqui. Agora, alguns deles, é claro, são apenas links para páginas da web, típicos da época. Photoshop, Amazon, Meebo e, claro, você sabe, Blogger e Facebook. Esses são apenas atalhos para sites, mas todo o resto aqui é software real. O Skype é o Skype, assim como o player real e o navegador da web, que é, claro, o Firefox. Vamos em frente e acioná-lo. Ativar. Adoro esse pequeno diálogo intersticial que ele faz aqui. Ele está apenas iniciando um programa normalmente, como se eu tivesse pesquisado e descoberto que não está fazendo nada de especial. Ele apenas mostra aquele diálogo intersticial para informar que o programa está carregando. Não há necessidade real disso. Até onde eu sei. Exceto que, bem, talvez eles tenham pensado consigo mesmos. Talvez pessoas que não sejam especialistas em supercomputadores usem isso. E se estivéssemos desenvolvendo um sistema operacional, como estamos aqui na Phoenix Technologies, então talvez, quando você inicia um aplicativo e ele demora para iniciar, ele deveria fazer algo mais do que apenas mostrar um cursor de mouse girando. Porque você sabe, todos que assistiram a este vídeo viram alguém abrir 6 cópias do mesmo programa porque não havia nenhuma indicação de que estava demorando muito para carregar. Provavelmente a maioria de nós já fez isso. Então é legal que a Phoenix decidiu adicionar isso aqui, só porque eles tiveram a oportunidade. Agora, por algum motivo, o Wi-Fi nesta máquina, embora seja 802.11g, e eu saiba que funciona, você sabe, funcionou bem em casa. Está demorando tanto para baixar. Qualquer coisa aqui, que não sei se vou conseguir demonstrar algum dos recursos online. Não que haja muitos. Acho que a banda de 2,4 GHz por aqui está super congestionada. Então vou ter que arrastar um cabo Ethernet. Um momento. Lá vamos nós. Isso é muito melhor. Então este é o Firefox. E eu o vi em todos os sistemas operacionais que olhei. Esse é sempre o navegador incluído, mas geralmente é reduzido ao essencial. Apenas o produto mínimo, viável, absoluto. Neste caso, eles realmente o deixaram praticamente inalterado. Se olharmos os menus aqui, por exemplo, você pode ver que estes são os menus originais do Firefox. Quase nada está faltando. Temos até coisas como o console de diagnóstico. E de fato, se formos para o arquivo, podemos salvar a página atual, o que não podemos fazer em nenhum outro. Insta-on-os. E se formos para editar, temos até a janela de preferências praticamente exatamente como é em uma cópia normal do Firefox para desktop. Então, de fato,
Pode até ser possível instalar complementos nesta coisa. Mas eu não tentei porque não sei onde conseguir nenhum que seja apropriado para o Firefox 2010. É legal que eles o tenham deixado tão inalterado. Ele foi, você sabe, enfeitado. Eles deram a ele uma aparência meio ultrapassada, mesmo para 2010. Ele tem aqueles gradientes pesados. Tipo Vista Ipse, design, que já estava saindo de moda naquela época. Mas você sabe, não é ofensivo. E como esse navegador tem apenas 13 anos em vez de 16, há mais alguns sites que realmente funcionam do que você esperaria. Mas como a maioria dos navegadores mais antigos, a maioria dos sites apenas exibe um erro de TL. Por exemplo, se tentarmos ir para archive.org, não obteremos nada porque há um monte de conexões falhando nos bastidores. Então não é possível carregar nenhum dos recursos. Mas podemos assumir que quando estava funcionando, funcionava como qualquer outro Firefox da época. De qualquer forma, vamos passar para o próximo aplicativo que seria o Real Player. Agora, isso é meio engraçado de ver em 2010. Eu pensei que o Real Player estava praticamente morto. E quero dizer que os tocadores de mídia, gratuitos e comerciais, eram comuns naquela época. Então parece uma escolha meio estranha. Mas aparentemente, este é um tocador real nativo para Linux. Quem sabia que isso existia? De qualquer forma, parece útil. Ele suporta MPEG-4, que era um codec de vídeo popular para a época. Então eu posso colocar um vídeo aqui, e ele vai reproduzi-lo sem problemas, embora definitivamente não faça HD. Ele também tem, é claro, um modo de biblioteca de mídia que é, você sabe, útil como qualquer outro. Não consigo escanear minha unidade USB, mas consegui escanear um cartão SD outro dia. Ele importará MP3, ele os reproduzirá. O que mais você pode realmente pedir? Bem, acho que você poderia pedir algumas visualizações. Ele não tem essas, mas de qualquer forma, os outros aplicativos aqui são arquivos. Sudoku, Tetris, calculadora, bloco de notas. Esses são todos aplicativos Linux comuns, com coisas do GNU. Se abrirmos o bloco de notas, por exemplo, isso acaba sendo uma cópia completamente comum do editor de texto do GNOME. Entendeu? Você entendeu? Este é um editor de texto simples, razoavelmente capaz. Ele até tem uma interface com a Bash. Nada realmente notável aqui. Exceto que você notará que ele está maximizado, e você não pode restaurá-lo. Você só pode minimizá-lo ou fechá-lo. Todos os aplicativos que rodam aqui, rodam exclusivamente em modo de tela cheia, e eu acho que esse era apenas o estilo da época para o tipo de sistema operacional que este é. Lembra disso? Isso foi em 2010. Então se você estivesse projetando uma nova interface de usuário para um dispositivo portátil, você tinha muitas coisas para olhar em busca de inspiração. Havia toneladas de sistemas operacionais. Somente para dispositivos móveis naquela época. Por exemplo, iOS, Android, Webos e Symbian, e até mesmo no próprio PC. A Intel estava tentando popularizar o sistema operacional que eles desenvolveram chamado Moblin, abreviação de Mobile Linux, esperando que ele se tornasse popular em netbooks baseados em Atom como este. Esse projeto eventualmente se fundiu com uma iniciativa separada da Nokia para fazer a mesma coisa. O deles era chamado Mamo, e eles se fundiram em uma coisa nova chamada Mego. E todos esses, além de todos os outros sistemas operacionais que listei há pouco, usavam interfaces de tarefa única. É como em um telefone ou tablet agora. Se você estiver em um aplicativo e quiser usar outro, você tem que alternar. O novo ocupa a tela inteira. Você não pode sobrepor dois aplicativos. É dizer sim. Às vezes. Eles tornaram isso possível. É possível agora no iOS e Android modernos. Mas em geral, ok, esse é um recurso de usuário avançado. O conceito básico da IO é que você tem um aplicativo em execução por vez, e ele domina todo o sistema operacional. Então, acho que a Phoenix olhou ao redor e disse, bem, isso vai acabar nesses pequenos laptops super portáteis, super portos. Então, este é basicamente um dispositivo móvel. Vamos com o fluxo. É assim que é feito. Então, quando qualquer aplicativo estiver em execução, ele dominará a tela, e você poderá minimizá-lo ou alternar entre os aplicativos abertos com Alt-Tab. Mas uma coisa estranha sobre isso é que se você minimizá-lo, ele simplesmente desaparece. Ele simplesmente desaparece. Não há barra de tarefas nem nada. Então, se você quiser voltar para esse aplicativo, você tem que usar Alt-Tab para voltar para ele, ou encontrar o ícone dele na área de trabalho e clicar nele novamente. E isso parece meio estranho, sendo um PC. Mas novamente, se você olhar para Android ou iOS, a mesma coisa. Se você fechar um aplicativo, ele vai para o reino das sombras, e você tem que saber as técnicas certas para recuperá-lo. Isso deve confundir muito as pessoas mais velhas, agora que penso nisso. Agora, essa coisa exclusiva de tela cheia tem um efeito colateral engraçado. Se entrarmos e iniciarmos o aplicativo da calculadora, tudo bem. Esse é o nome normal do aplicativo da calculadora do GNOME. E não faria muito sentido maximizá-lo. Ele não escala realmente, então eles não fizeram isso. É o tamanho normal, mas está preso no meio. Você não pode movê-lo, não pode colocá-lo sobre nenhum outro aplicativo. Ele está apenas flutuando aqui, em uma área de trabalho vazia. E esta é uma decisão tola. Eu vejo como eles chegaram aqui.
Mais ou menos. Eles queriam consistência, mas tipo... Vamos lá. O conceito de acessório de mesa, que foi inventado no Macintosh original, como mencionei alguns minutos atrás, existia porque mesmo em um sistema operacional, sem multitarefa real, a Apple reconheceu que você precisava ser capaz de passar ferramentas como uma calculadora sobre outros aplicativos. Caso contrário, você não conseguirá ver os números que está digitando na calculadora. Então sim, isso é maluco, mas entendi por que aconteceu. Não vou passar por todos esses programas. Eles são todos bem parecidos com o que você esperaria. Mas há 3 aplicativos que ainda não mencionei, porque eles são realmente especiais. Eles são todos parte de um pacote e são chamados de Write, Calc e Show. Esses são substitutos completos para o Microsoft Word, Excel e PowerPoint. Aqui, vamos abrir o Calc. Você terá a impressão. Você pode dizer à primeira vista que este é apenas um clone do Excel 2003. E o mesmo vale para os outros 2 aplicativos. Não precisamos abri-los, ou testá-los, ou qualquer coisa. Eles são exatamente idênticos ao Office 2003. O que é realmente incrível sobre isso é que você imaginaria que seria apenas um OpenOffice. Era assim que o LibreOffice era chamado naquela época. Eu acho que eles bifurcaram, ou algo assim. Mas o OpenOffice estava por aí. Era gratuito. Estava incluído em muitas versões do Linux. Mas por algum motivo, não é isso. Este é um pacote comercial. Vamos para o About aqui. Isso é chamado Think Free Office e é feito por uma empresa chamada Handsoft. Eles são sul-coreanos. Nunca ouvi falar deles antes. De alguma forma, eles acabaram aqui. Isso é estranho, certo? Você pensaria que Phoenix teria simplesmente ido com uma coisa totalmente gratuita. Não tenho muita certeza do que eles ganharam licenciando isso. Imagino que eles pagaram por isso. Era um produto comercial. Estranho. De qualquer forma, um pacote de escritório completo. Realmente completa a seleção de software. Aqui. Quero dizer, honestamente, quantas pessoas realmente precisam de mais do que acabamos de ver? Você tem um navegador da web, um media player e um pacote de escritório. Para muitas pessoas, até isso é exagero. Essa coisa é carregada. Então, quais são as desvantagens? Bem, o que você vê aqui é todo o software que você verá neste sistema operacional. Assim como os outros sistemas operacionais que veremos nesta série, o hiperespaço é, em grande parte, somente leitura. Isso é para que ele possa manter tempos de inicialização rápidos e maior responsabilidade. Se eles deixassem você instalar qualquer programa que quisesse, o sistema operacional teria que puxar toneladas de dependências. Ele preencheria a pequena partição do disco em que ele vive, e poderia tornar o processo de inicialização mais lento, e talvez até desestabilizar o sistema operacional. E tudo isso anula o objetivo. Você não deve pensar nisso como um SOL. Ele quer ser um appliance. Ele deve ligar sem questionamentos. Sempre que você ligar a máquina, ele deve inicializar quase imediatamente. E então deve executar algumas tarefas com consistência absoluta. É isso que o hiperespaço faz. E para o indivíduo médio, isso é mais ou menos uma coisa boa. Mas é claro que isso faz com que nerds, como nós, queiram correr para a colina. Este sistema operacional é inútil para nerds. Você não pode abrir um terminal nisso. Não há termo X. E sim, eles desabilitaram Ctrl-Alt-F1. Então você não tem controle sobre este sistema. Você não pode alterar nenhuma configuração que não esteja exposta na GUI. E o que é exposto é, claro, limitado a, você sabe, Wi-Fi, idioma da interface do usuário. Esse tipo de coisa. Você não pode instalar ou atualizar nenhum software. E tudo isso serve para proteger o sistema operacional de você. Mas curiosamente, o hiperespaço só protege a si mesmo. Deixe-me mostrar o que quero dizer. Vamos abrir o aplicativo. Vocês todos ficaram curiosos sobre arquivos. Este é um navegador de arquivos. E é uma cópia praticamente inalterada do Nautilus, que era um navegador de arquivos padrão do GNOME naquela época. Na verdade, eles nem se preocuparam em remover o ícone do GNOME do canto. Isso é meio estranho sobre o hiperespaço. Ele tem uma quantidade razoável de polimento, onde importa. Mas é meio estranho que eles não tenham se incomodado em renomear nenhum desses utilitários. Todos os outros sistemas operacionais instantâneos que eu vi usavam toneladas de software livre como esse, mas todos eles o renomearam para esconder suas origens. Claro, não há nenhuma boa razão para fazer isso, mas é um comportamento corporativo bastante convencional, e estou meio confuso sobre por que a Phoenix não fez isso. Isso me faz pensar que isso foi desenvolvido em uma espécie de skunk works, com muito pouca supervisão. Mas isso não quer dizer que esses aplicativos não tenham sido modificados. Este navegador de arquivos não pode mostrar o sistema de arquivos raiz. Você não pode navegar no ambiente do hiperespaço em si. Em vez disso, a árvore começa nos meus documentos. E isso é literalmente o Windows. Minha pasta de documentos aqui, podemos ir para a área de trabalho. Bem, não há nada lá. Vamos dar uma olhada nos documentos. Lá vamos nós. Esta é minha pasta Windows, minha pasta de documentos. Você pode até ir até a unidade C aqui e visualizar todo o conteúdo do disco rígido ou de qualquer outro disco rígido. Agora, é claro que a maior parte disso não tem associação de arquivo. Então se clicarmos em um arquivo, bem, na verdade, aqui ele tinha uma associação. Fantástico. Isso abriu no editor de texto. A maioria das outras coisas não abre. Acho que se formos encontrar uma imagem. Há alguma imagem aqui? Ainda há uma pasta de mídia dentro da pasta do Windows. Vamos ver. Uau. Podemos tocar o MIDI? Ah. Isso vai funcionar? Eu não tentei isso. Ah,
Não consigo tocar. Não tem medir nesse ponto. Por quê? Por que vender o computador? Qual é o sentido? Ah, aqui vai. Aqui está um JPG. Isso vai abrir? Bem, ele abriu no navegador da web, mas abriu. Veja, eu não sei todas as coisas que isso suporta, e a unidade é somente leitura. Mas isso ainda é incrivelmente útil, se o Windows não inicializar. Mas você precisa urgentemente acessar um arquivo do seu disco rígido. Bem, se for um documento para o qual isso tem uma associação, você pode simplesmente abri-lo. Então, se for algo que você precisa olhar em um editor de texto, por exemplo, isso obviamente funcionará. Ou se você precisar extraí-lo para outra máquina. Você pode simplesmente copiá-lo diretamente para uma unidade USB. E eu fiquei super bravo. Quando descobri que o Asus ExpressGAT não incluía essa funcionalidade, porque pensei, por que diabos você colocaria um segundo sistema operacional em uma máquina e não ofereceria nem os recursos de recuperação mais básicos? Então, é legal que eles tenham feito isso, mas vai além. Você deve estar ciente de que no final dos anos 2000 ainda era considerado um pouco imprudente para o sistema Linux gravar dados em uma partição NTFS. Tenho certeza de que isso ainda era verdade em 2010. Mas o hiperespaço permitirá que você faça isso, pelo menos dentro do seu diretório de usuário do Windows. Ele não permitirá que você toque em mais nada na unidade, o que provavelmente foi uma boa ideia por uma questão de segurança. Mas isso significa que qualquer coisa que você encontrar em um site, quando estiver usando o navegador, por exemplo, você pode salvar no disco rígido e acessar pelo Windows. E isso é muito legal. Mas é basicamente isso para o tour do software. Minha maior impressão do hiperespaço é que ele é bem rico. É uma característica consistente nesta série, que os desenvolvedores desses ambientes instantâneos eliminam muito mais funcionalidades do que realmente precisavam. Por exemplo, por que o Asus ExpressGate não incluiu uma calculadora? Eu sei que é para ser apenas um navegador da web instantâneo, mas por que não incluir uma calculadora? Que diabos é isso? É grátis. Tem tipo 12KB. Não há dependências, seus palhaços. Na verdade, esse tem sido um ponto de vista genuíno meu durante a maior parte da minha vida. Que qualquer dispositivo com uma CPU, uma tela e um teclado deve ter um recurso de calculadora. Os termostatos devem ter isso. É grátis. Simplesmente faça. Vamos lá. Bem, a Phoenix era muito mais liberal nesse aspecto do que a maioria dos outros desenvolvedores, então isso é legal. Sinceramente, o pacote de software aqui é excelente. Há uma calculadora, um editor de texto e um pacote de escritório completo. Isso parece muito mais com. Você sabe, uma distribuição Linux contemporânea bem básica, como o Mint ou algo assim, do que um quiosque de entrada de aeroporto, como alguns outros sistemas Instant-On. Então é muito legal que a Phoenix tenha feito isso tão capaz. Mas como eu disse, não há recursos para nerds. Você está preso a esse ambiente, não há como sair e obter qualquer tipo de controle sobre o sistema. Eu até passei algumas horas vasculhando diálogos de configuração e tentando cada combinação de teclas, cada truque que eu conseguia pensar. E eu não consegui encontrar nenhuma maneira de desbloquear essa coisa. Não há nenhuma exploração. Eles parecem ter feito um trabalho decente cobrindo tudo. E isso me incomoda. Não importa quais eram as intenções da Phoenix. Acho que é criminoso alguém. O Advent tocou. Alguém fazer um sistema operacional baseado em Linux, que não seja um quiosque de aeroporto. Algo que deve ser propriedade de um indivíduo e que não oferece nenhum tipo de modo avançado. Deveria haver uma caixa de seleção. Um botão enterrado 10 diálogos abaixo, em um lugar onde ninguém pensaria em procurá-lo, a menos que soubesse que estava lá. Isso permite que você abra um terminal para fazer manutenção de emergência em uma máquina que, de outra forma, está danificada. O Hyperspace está muito próximo de ser uma cópia normal do Linux. Ele é tão cru comparado à concorrência que estava realmente me incomodando por não conseguir fazer isso. Então, tirei um tempo para entrar nele. Descobri como montar a partição de outro sistema operacional, modifiquei os scripts de inicialização e adicionei uma cópia do Stern e configurei para iniciar em vez da interface do quiosque. E eu consegui assumir o controle do sistema. Então aí está. E é incrível como a miragem se dissipa rapidamente. O Hyperspace, conforme lançado, parece muito com um sistema operacional único, algo próprio. Mas você está realmente olhando apenas para um programa. Todo o painel de widgets e todo aquele comportamento forçado de tela cheia. Isso é apenas um script de inicialização. Depois que você se livra disso, ele se transforma em um Linux desktop. Normal dos anos 2010. O gerenciador de janelas é até normal. É só compy. Ele ainda tem algumas das pequenas animações divertidas ativadas. Opa. Esqueci que ele fazia isso. Também descobri que a Phoenix nem sequer modificou os aplicativos para forçá-los a ficar em tela cheia. Eles os deixaram como estavam e usaram uma ferramenta chamada Devil's Spy. Isso permite que você dite onde os programas aparecem na tela e quais recursos eles têm. Eu não sabia que esse programa existia. Você poderia escrever pequenos scripts para ele que dizem, por exemplo, certifique-se de que cada janela do Cheat Chat fique permanentemente presa no canto inferior esquerdo da tela, nessas dimensões exatas, e não possa ser redimensionada. Coisas assim. Aposto que algumas pessoas por aí realmente gostariam desse recurso. Então aí está, um presentinho para você. Mas o ponto é que o hiperespaço, como a maioria dos sistemas operacionais instantâneos, é apenas Linux. E é quase desanimador ver isso. Porque poderia ter sido tão útil se o Phoenix tivesse adicionado um botão de jailbreak. Você sabe, permite que você segure Shift na inicialização
para obter um shell. Algo assim. Mas, apesar dessa limitação, acho que você pode dizer pelo meu tom de voz geral e pelo número notavelmente pequeno de palavrões neste vídeo, até agora que eu realmente gosto deste produto. Eu não usaria. Eu sou um nerd faminto por poder demais para isso. Mas eu respeito o que o Phoenix estava fazendo aqui. Acho que eles fizeram muitas escolhas excelentes. E para a maioria dos usuários não avançados, especialmente na era anterior à onipresença do iPad, isso realmente parece uma conquista que as pessoas poderiam ter aproveitado. Ainda mais impressionante, acho que eles realmente planejaram fornecer atualizações. A maioria dos Instant-On os estava fadada a ficar presa a uma cópia vintage de 2008 do Firefox Forever, já que geralmente eram somente leitura, a menos que você executasse um utilitário de atualização fornecido pelo seu fornecedor de hardware, ou seja, não pelas pessoas que fizeram Instant-Ons, mas pela Lenovo ou HP. Não havia como 90% dos usuários fazerem isso, mesmo tendo a opção, e ainda menos chance de os fornecedores se incomodarem em lançar atualizações em qualquer tipo de cronograma ou por mais de um ano. Mas depois que obtive acesso ao sistema de arquivos, nessa coisa descobri um gerenciador de pacotes que apontava para alguma reposição do Phoenix. Agora eles não estão mais disponíveis, então não sei o que havia neles. Mas acho que essa empresa realmente pretendia entregar atualizações diretamente, em vez de depender de fornecedores. Então, se esse mercado tivesse algum tipo de pernas reais... Se alguém quisesse um Instant-On para começar, o hiperespaço provavelmente teria sido a estrela brilhante. Sempre critiquei a capacidade do Linux de funcionar como um sistema operacional de desktop, sem precisar que você entre nas entranhas da coisa e edite arquivos de texto até que ele se comporte corretamente. Era muito pior há 13 anos do que é agora. A Phoenix conseguiu transformar o Linux das eras 2010 em algo que fosse acessível ao consumidor, possivelmente sustentável e, na minha opinião, totalmente agradável de se ver. Então, tiro meu chapéu a esse respeito. Mas em 2010, presumia-se que você não poderia gastar todo o seu tempo em um sistema operacional alternativo. Mais cedo ou mais tarde, você teria que entrar no Windows, e isso significava que teria que fazer dual boot. Esse é o tema desta série. Eu disse isso desde o começo. Quase todas as soluções instantâneas eram basicamente apenas configurações de sistema operacional dual boot instaladas de fábrica. Isso é algo bem comum de se ver em um PC de consumidor. Geralmente, dual boot é algo que só nerds fazem. Eu estava fazendo isso em 2001. Vários de vocês estão fazendo isso agora. Não é difícil de configurar, mas você só vê isso em computadores de pessoas que sabem o suficiente para dificultar as coisas para si mesmas. Há muitas razões pelas quais o usuário médio de computador nunca iria querer fazer dual boost. Vamos passar por algumas. Primeiro, o indivíduo médio não vê valor nisso. A máquina deles veio com Windows. Ele faz tudo o que eles querem. Caso encerrado. Nada mais para discutir. Mas suponha que alguém decida que gostaria de alguns dos benefícios do Linux, sejam eles quais forem. Bem, então eles esbarram no problema número 2. Eles têm que saber como funciona. Você e eu podemos valorizar nosso tempo tão pouco que estamos dispostos a aprender 2 sistemas operacionais completamente diferentes. Ou 4 ou 9. Mas a maioria das pessoas está muito ocupada trabalhando em seus computadores para toda essa bobagem. Então chegamos ao problema número 3. Mais cedo ou mais tarde, eles vão se deparar com algo que exija o código aberto do Windows. As pessoas adoram dizer que você pode fazer qualquer coisa no Linux. E isso é mais verdadeiro hoje em dia, já que tudo é apenas uma página da web. Mas nos 2 milhares que afirmam nunca ter sobrevivido ao contato com drivers de impressora, documentos que você precisa assinar digitalmente, qualquer coisa que seu trabalho ou escola precise que você execute, ou muitas outras situações em que alguém não tem a opção de cruzar os braços e dizer, bem, eu simplesmente não farei isso então. E finalmente temos o problema número 4. A inicialização dupla requer que você reinicie. Está bem ali no nome. E isso é uma droga. Para sair do Windows e ir para o Linux, você tem que esperar 2, 3 ou 4 minutos para desligar e reiniciar. E se você tiver algo aberto, você tem que fechá-lo. E se você quiser voltar para o Windows, você tem que fazer tudo de novo. Feche tudo. Reabra tudo. Ao longo dos anos, toda vez que eu tentei dual boot, durou até a primeira vez que eu tive que pular para o Windows para fazer algo. E então, voltei para o Linux depois. E então tive que voltar para o Windows, novamente, menos de 1 hora depois. Depois disso, eu fiquei no Windows e foi assim que o experimento terminou. Eu tenho feito isso cerca de 1 vez por ano, por mais de 20 anos. Então, resumindo, virtualmente todos os produtos desta série eram desnecessários, desconhecidos e inconvenientes para o usuário médio. Se você pudesse executar isso como seu único sistema operacional, ele poderia ter valor, mas você não poderia. E a realidade é que ninguém nunca iria dizer, acho que vou inicializar o PC. Vamos escolher o sistema operacional estranho e meia boca. Aquele que vai me economizar 30 segundos na frente. Então, tornar tudo o que eu fizer nas próximas 4 horas muito menos conveniente. Eles podem tentar 1 ou 2 vezes, mas a primeira vez que até mesmo um usuário médio, que não sabe de nada, é forçado a voltar para o Windows. É isso? Eles nunca mais vão tocar nisso. Se por maior que seja. Se as pessoas pudessem alternar entre os 2 sistemas operacionais perfeitamente, sem fechar nada e sem atrasos, eles poderiam se incomodar. Mas isso não importa porque é simplesmente impossível.
A Phoenix reconheceu isso e surgiu com várias soluções assustadoras. Na verdade, eles foram tão descarados sobre isso que eu tive dificuldade em escrever este script. Quer dizer, onde eu coloco a grande revelação do vídeo. Se para chegar lá, eu primeiro tiver que dizer algo como Phoenix queria que as empresas enviassem PCs de consumo com um hipervisor. Você tem que entender que isso não é um spoiler. Não é o hack horrível que alimenta este dispositivo aqui. Essa frase profundamente perturbadora do inferno. Hipervisor de nível de consumidor. É o teaser dos crimes que a Phoenix cometeu. É assim que eles estavam determinados a fazer o que queriam. Deixe-me explicar. O hiperespaço veio em 3 sabores. O primeiro foi instalado apenas como um sistema operacional secundário. Você poderia selecionar o menu de inicialização do Windows e parecia exatamente como o que acabei de mostrar a você. Isso é tudo o que era. Não havia razão para lançar isso. E eu lhe asseguro que ninguém nunca o instalou. Mas então eles tinham a edição híbrida do Hyperspace. E isso tinha um recurso muito impressionante. Você podia estar no Windows, e a qualquer momento, você poderia pressionar um botão e estar dentro do Hyperspace instantaneamente. Não quero dizer como o truque que vimos no começo deste vídeo, que levou uns 20 segundos. Estou falando sobre... Você aperta um botão. Você está no hiperespaço em 1 segundo. Você faz o que quiser, o tempo que quiser. Então você aperta o botão novamente. E 1 segundo depois, você está de volta no Windows. E todos os seus programas ainda estão rodando. Isso é impossível. Mas eles conseguiram. Mais ou menos. A maneira como isso funcionou foi que eles instalaram o hipervisor Zen no seu PC. Coloque o hiperespaço em uma máquina virtual e o Windows em outra. Agora você sabe o que é uma VM. E eu não preciso explicar por que isso é assustador ou você não sabe. E eu preciso fazer você entender para que você nunca invente isso independentemente. A virtualização é uma técnica consagrada pelo tempo, com muitas vantagens, e é muito impressionante. É bem próximo da verdade dizer que a virtualização permite que vários sistemas operacionais compartilhem o mesmo PC com cada um, pensando que tem controle total do sistema e todos os seus recursos, quando na verdade eles estão sendo compartilhados perfeitamente entre todos os OS. É bem próximo da verdade, mas não é a verdade. Há uma lacuna grande o suficiente. Se você colocar o Windows dentro de uma VM, ele não estará mais falando diretamente com seu hardware. Ele consegue usar a CPU praticamente como normal, mas todo o resto do mouse e teclado da sua placa de vídeo está passando por uma camada extra de abstração. Isso pode funcionar muito bem, mas você perde desempenho e encontra limitações. Eu nunca vi um híbrido hiperespacial, então não posso dizer se ele teve um desempenho muito bom ou não, mas posso dizer que o maior problema, só para escolher um, teria sido os gráficos. Quando o Linus Tech Tips faz alguma façanha absurda com máquinas virtuais, funciona tão bem porque eles usam passagem de hardware para dar a cada VM acesso direto a uma placa de vídeo física. Então não está passando por uma camada de emulação de software. Fazer isso em um laptop exigiria 2 EPUs com uma única saída, o que você nunca encontra em laptops de baixo custo. Máquinas de ponta tinham, mas também tinham CPUs e discos rígidos rápidos, então um incidente no SO não fazia sentido. Então o Phoenix não poderia fazer dessa forma. Assim, o hiperespaço usou a solução de VM usual. Ele expôs um driver gráfico fictício para o Windows, e o que quer que fosse escrito naquele buffer de quadro básico era captado pelo hipervisor e copiado para o cardinal gráfico real, assumindo que a VM estava ativa no momento. Essa é a mágica da virtualização. A capacidade de compartilhar hardware não compartilhável. O problema é que ele derrota a aceleração de hardware, que tem sido crucial para gráficos de computador desde meados dos anos 90. Um driver de buffer de quadro básico não tem aceleração alguma, então vai ser terrivelmente lento. Basicamente inutilizável acima de cerca de 1024 por 768. Ele também não terá suporte para DirectX, então presumivelmente isso nunca teria suportado o Windows Aero ou qualquer forma de gráficos 3D, e outro hardware teria tido problemas semelhantes. Dispositivos USB poderiam ser passados mais ou menos normalmente, mas eu já vi isso ter problemas antes. E se você tivesse algum tipo de capacidade de placa de som especializada, por exemplo, isso nunca iria funcionar. Seu Wi-Fi vai aparecer apenas como uma porta Ethernet genérica. É uma bagunça, e até onde eu sei, não há soluções para esses problemas. Certamente não em 2010. Isso é apenas uma má ideia, ok? A virtualização pertence aos data centers. Colocar o sistema operacional inteiro de um pobre coitado dentro de uma VM é uma brincadeira. É uma merda do show de Truman. É desmontar o carro do treinador e montá-lo novamente dentro do ginásio. Não vale nem um pouco a pena o problema. E provavelmente não funcionou. A maioria das informações sobre essas coisas se perdeu no tempo, porque, surpresa, surpresa, isso foi um fracasso colossal. Quem diria? Acho que este Samsung é um dos talvez 3 computadores que já foram enviados com hiperespaço. E esta não é a versão híbrida. Até onde eu sei, o híbrido nunca foi usado em nada, exceto como um instalador que você pode obter no site da Phoenix. E nunca saberemos como isso funcionou. Porque uma vez que você obteve um instalador, ele ligou para casa para obter os arquivos reais. Ninguém arquivou esses. Então eles se foram para sempre. Então, não posso testar este software e ver se ele realmente funcionou. Mas tenho que acreditar que não funcionou. A fantasia, porém, era que você usaria o Windows para criar uma apresentação em seu quarto de hotel.
ou algo assim. E então, quando você terminasse o trabalho pesado, quando o dia de trabalho acabasse, você apertasse um botão, a VM do Windows fosse suspensa, então ela não estaria mais consumindo ciclos de CPU. Então, você poderia espremer mais 3 horas de surto. Porque veja, uma das outras alegações do hiperespaço era a maior duração da bateria. Podemos ver isso no adesivo aqui. Ali mesmo, diz maior duração da bateria. Ok, em um netbook onde a longa duração da bateria era o recurso principal que tem algum peso. Se puder entregar. Mas tem? Não. E para minha surpresa, eu realmente consegui testar isso empiricamente. Porque se você pode acreditar nisso, a bateria neste computador de 13 anos, que custou apenas o $, 400 novo, ainda mantém uma carga completa. Então eu usei o hiperespaço na bateria por 2 horas e ela só caiu para cerca de 70%. Matemática simples diz que é cerca de 6 horas de tempo de execução, o que é mais ou menos o certo para esta máquina. Então mudei para o Windows. Deixei funcionando e consegui mais 4 horas. Então, aí está. Não fiz uma carga e drenagem completas em ambos os modos, porque não sou tão paciente. Eu provavelmente nem vou filmar o rolo B para este vídeo. Apenas confie em mim. Eu consegui. Parece que o Windows e o Hyperspace têm quase a mesma duração de bateria. Agora, para ser justo, eu não estava fazendo muita coisa durante aquele teste. Eu realmente não carreguei a máquina por aí, usando-a para navegar na web, ou algo assim. Eu não tinha uma maneira de simular as condições de uso. Então eu apenas a deixei ociosa. E eu senti que isso provavelmente nos disse a maior parte do que precisávamos saber. Mas para testar mais, removi a bateria. Conectei a fonte de alimentação por meio de um medidor de kilowatts e monitorei o consumo de energia em modo ocioso e durante a execução de vários aplicativos. Parece haver uma pequena diferença, na melhor das hipóteses. Em marcha lenta, é em torno de 10 a 12 watts em qualquer sistema operacional, e ao usar um navegador da web, por exemplo, é em torno de 11 a 14. Admito que no Windows já vi números maiores, principalmente quando, por exemplo, você está instalando um programa. Eu estava vendo números de até 16 watts, mas não acho que isso conte, já que não é possível fazer isso. A atividade no hiperespaço não se compara. Eu diria que o consumo de energia no Windows é talvez de 5 a 10% maior. E tudo bem, isso é 2025 minutos, a menos na duração total da bateria. Isso importa, mas não vale todo esse incômodo. Inicialização dupla. E alternar entre seus sistemas operacionais por 20 minutos. Agora talvez eu não esteja vendo os números verdadeiros. Os complexos incapacitantes do circuito na fonte de alimentação podem estar atrapalhando as coisas. Mas se houvesse uma grande diferença, acho que a teríamos visto. Sinceramente, acho que esses sistemas operacionais têm o mesmo desempenho. Nessa época, o Linux provavelmente estava melhorando no gerenciamento de energia, especialmente em laptops. E vimos dicas em episódios anteriores de que, no entanto, janelas inchadas podem ter parecido. Eu acho que ele era muito mais otimizado para as pessoas darem crédito a ele. E o Windows 7 ainda mais. Então, mesmo supondo que adicionar um hipervisor à sua máquina não aumentou a utilização de recursos por si só, podemos confiar que o híbrido hiperespacial não teria realmente ajudado com a duração da sua bateria. Como de costume com todos os sistemas operacionais instantâneos, isso foi uma tremenda perda de tempo. Mas nada disso incomodou o Phoenix, que desenvolveu outra versão. E é essa que temos aqui. É chamado Hyperspace Dual. E a maneira como funciona é maluca e faz o Hybrid parecer tão simples quanto meu Microsoft Office. Tudo bem. Vamos assistir ao Hyperspace fazer sua coisa novamente, como vimos no início do vídeo. Mas desta vez vamos prestar um pouco mais de atenção. Estamos aqui no Windows 7. Vamos em frente e fazer alguma coisa acontecer. Vamos abrir um navegador e acessar um site aqui, algo que esta máquina pode manipular. Meu site, por exemplo. Ei, olha isso. É sobre isso. É realmente sobre ela. Vamos abrir algumas outras coisas. Que tal aquela coisa do centro de jogos casuais? Vamos fazer isso. Não vou começar um desses jogos. Não sou tão ambicioso. Mas vamos em frente agora e mudar para o Hyperspace. Tudo bem, aqui estamos. Isso levou cerca de 20 segundos. Então vamos em frente e abrir alguma porcaria no Hyperspace Tool. Tudo bem, aqui estamos. Mesma página. Lá está ela de novo. E agora vou até a barra de status aqui. Vou clicar no ícone do Windows. E estamos de volta. E todos os meus programas ainda estão abertos. Veja se eu abro o Firefox aqui. Lá está ela. E podemos voltar pelo outro caminho. Vou clicar no ícone novamente. E voltamos. E lá está ela. Então isso entrega fantasia. Assumindo, é claro, que sua fantasia é economizar de 1 a 2 watts. Ele lhe realmente entrega, mas não está executando um hipervisor. E os computadores não têm um método para fazer o que acabamos de fazer. Se você for ao Stack Exchange e perguntar como fazer isso, todos dirão que você não pode. E eles estão certos. Isso não é uma coisa. Alternar entre sistemas operacionais em menos de 30 segundos. Você não pode fazer isso. Então, como diabos isso funciona?
Bem, na verdade havia uma pista. Você viu uma pista? Isso explica muito sobre isso. E foi isso que me fez sentir o cheiro. Eu não teria descoberto isso se não tivesse percebido. Pelo menos, não tão rápido. Tenho certeza de que muitos de vocês também perceberam. E provavelmente estão gritando para suas telas que sabem como isso funciona. Você está quase certo, mas não está certo. E ninguém pode culpá-lo, porque o que você acabou de testemunhar nunca aconteceu. Nem agora, nem antes. É totalmente único e bonito, em sua simplicidade. E infelizmente terei que falar sobre tabelas API e vetores de interrupção para explicá-lo. Sinto muito, mas por favor, continue comigo. Vale a pena. A dica é que a tela desapareceu. O Windows só faz isso quando você desliga, hiberna ou entra em modo de suspensão. Na verdade, se verificarmos os logs de eventos, descobriremos que sim, de fato, o Windows diz que entrou em modo de suspensão, não em modo de hibernação. Aposto que você não esperava por isso. Se você adivinhou a resposta, então provavelmente adivinhou que o Windows está hibernando. Ou seja, ele está salvando toda a memória ativa em um arquivo no disco. E então o PC reinicia e carrega um arquivo de hibernação, separado com um estado salvo para o outro sistema operacional e vice-versa. E há precedente para isso. Na verdade, acabamos de ver isso no último vídeo. Aquele sobre o sistema operacional direto de mídia da Dell, que de fato mantém um segundo sistema operacional inteiro continuamente disponível, na forma de um arquivo de hibernação salvo, que está sempre à espreita no disco rígido. E nada impede que você hiberne o sistema operacional principal e depois reinicie o outro. O problema é que isso não é rápido o suficiente. Para fazer isso, o Windows teria que desligar todos os seus periféricos, esperar que eles se estabilizassem, sincronizar todos os seus identificadores de arquivo abertos, gravar pelo menos 1 GB de RAM do sistema no seu pequeno disco giratório de 5.400 revoluções por minuto, reinicializar, postar, executar o bootloader, encontrar o hiperfile para o segundo sistema operacional e carregar tudo de volta na RAM. 1 GB inteiro de dados no espaço de 20 segundos. Não, isso não funciona. Mesmo que o BIOS tenha sido modificado para ter algum modo de postagem ultra rápido apenas para esse propósito, os números não fazem sentido. Sim, eu quis dizer a palavra manipulado. Essa é uma palavra. Está no dicionário. Vá procurar. 2. Mas aqui está a questão. Você sabe o que torna o hiperespaço incrivelmente especial? É o único instantâneo no SOC que foi desenvolvido por uma empresa de BIOS em 2010. Phoenix ainda era relevante. Eles estavam enviando firmware em toneladas de PCs. Então, eles conheciam a arquitetura do PC. De cabo a rabo. Como eles estavam codificando diretamente no metal, eles tinham que conhecer cada centímetro dele. E uma coisa em que o BIOS está intimamente envolvido é o gerenciamento de energia. No PC, a energia é gerenciada por um sistema chamado API, que fica no BIOS. Quando você liga, desliga, entra em suspensão ou hiberna, você está alternando entre estados de energia. Todos eles têm nomes. A operação normal, quando a máquina está apenas ligada, é chamada de 0. Desligar é 5. E entre eles, você tem S1, 2, 3 e 4. S4 é hibernar. É aqui novamente que a memória do sistema é gravada no disco. E a máquina desliga completamente. S1 a S3, no entanto, são formas diferentes do que normalmente chamamos de suspensão. E o que eles fazem é desligar a maior parte do hardware do sistema, geralmente incluindo a CPU. Mas eles mantêm sua RAM viva. Então, quando seu PC está em modo de espera, ele fica desligado principalmente. A CPU está inerte. Não está recebendo energia. A única coisa que ainda está energizada é a memória. Então, quando você retorna do modo de espera, a CPU acorda sem saber de nada. É como se tivesse acabado de ser ligada pela primeira vez naquele dia. Ela não lembra que estava executando um sistema operacional ou quais processos estavam ativos. E isso é normal para uma CPU. Eles realmente não sabem nada, exceto o que está acontecendo em um picosegundo específico de tempo. Enquanto seu PC está funcionando, sua CPU está constantemente sendo interrompida e tendo todo o seu trabalho arrancado e substituído por uma tarefa completamente diferente, que deve simplesmente pegar e trabalhar. E isso acontece repetidamente. É chamado de troca de contexto e é a base fundamental da multitarefa. Isso acontece um número inconcebível de vezes por segundo durante todo o tempo em que seu PC está ligado. Então espera-se que as CPUs sejam capazes de esquecer o que estão fazendo, depois voltar e continuar como se nada tivesse acontecido. Mas se sua máquina foi desligada, então algo tem que lembrar a CPU de onde continuar. A API faz isso quando você diz ao Windows para entrar em modo de suspensão. Ele tem um monte de tarefas domésticas para fazer. Ele precisa suspender processos, dizer ao seu hardware para desligar, gravar quaisquer dados pendentes no armazenamento em massa e um monte de outras coisas. Mas, uma vez que tudo isso é feito, o Windows interrompe o controle para a API e informa a ela também. Hora do API para S3. O API então faz algumas anotações sobre onde estava o ponteiro de instruções da CPU, o que estava nos registradores e o estado de qualquer hardware que ainda estava ligado. E então ele desliga a CPU. Mais tarde, quando você acorda a máquina, ela liga e não tem ideia do que estava fazendo antes. Então sua primeira tarefa é perguntar a um CPI. Ei cara, o que eu estava fazendo? Neste ponto, todos os seus programas e todas as janelas, nesse caso, estão na memória do sistema, mas congelados. Eles estão lá, mas não têm controle. A CPU não tem razão para pular de volta para nenhum desses códigos. Ele nem sabe que está lá. Seus mapas de memória de processo eram parte do Windows. Se o Windows não estiver em execução,
Então são apenas bytes na memória, dados aleatórios. Seu sistema operacional depende do BIOS em API para dizer à CPU para voltar ao seu código, para que ela possa acender seus periféricos, girar os discos rígidos e voltar a executar todos os seus processos. O Windows confia no BIOS. O que aconteceria se o BIOS quebrasse suas promessas? Tudo bem, é hora de ir direto ao ponto. Essa é uma coisa que eu nem entendo direito, então vou apenas dar um esboço e espero entender direito. É assim que acontece em todas as máquinas. O BIOS tem algo chamado tabela I820, que informa a todos os softwares do seu sistema quais áreas da memória são usadas para qual propósito. Nesta tabela, você pode definir, entre outras coisas, memória reservada. Tenho certeza de que é assim que você diz ao sistema operacional coisas como: ei, há uma placa de vídeo usando essa faixa de RAM. Então não a use para armazenar processos. Quando uma máquina com dual boots de hiperespaço, há um pouco de código. Acho que ele está embutido no BIOS desta máquina. Ou pode ser carregado do MBR no disco rígido, mas ele é executado antes de qualquer outra coisa. E na verdade é uma cópia bastante modificada do bootloader do Linux. Mas eles o chamam de OSMIN. O módulo de direção do sistema operacional que procede à edição da tabela, e 820 reserva um grande pedaço de memória. Isso varia, você pode ajustar, mas vamos supor que sejam uns 256 megas padrão. Uma vez feito isso, ele procura por um sinalizador que diga se você deseja inicializar no Windows ou no hiperespaço. Por padrão, se você escolher o Windows, ele inicializa normalmente. Isso significa que o kernel do Windows começa a se carregar na memória do sistema, começando no endereço prático mais baixo e começa a empilhar todas as partes do kernel e os drivers, e assim por diante. Primeiro a chegar, primeiro a ser atendido. Apenas preenchendo a memória em uma fileira. Agora, quando você chegar à sua área de trabalho, se você olhar no gerenciador de tarefas, verá que seu PC, que deveria ter 1 GB, tem apenas 768 megas de RAM. Essa memória reservada é inexistente no que diz respeito ao seu sistema operacional. Ok, agora reinicie e escolha o hiperespaço. Algo estranho acontece nos bastidores do hiperespaço. Não se carrega na parte mais baixa da memória. Ele se carrega naquele pedaço específico de 256 megas que você vê na imagem. No entanto, isso está ficando claro. Quando você inicializa o hiperespaço, o OS inverte os números. Em vez de ocultar esse segmento de 256 megas, ele oculta toda a outra memória. Então, todo o sistema operacional carrega sozinho naquela pequena área de RAM. E olha ao redor e diz: droga, 256 megas. Este é um Pentium 3? Mas tirando essa pequena estranheza, o sistema operacional inicializa, como qualquer outra cópia do Linux. Então, agora você está sentado no desktop do hiperespaço e aperta o botão para inicializar o Windows. O que acontece agora? O Hyperspace retorna para aquele pequeno bootloader grub. Ainda está vivo na memória. Ele se escondeu na RAM do sistema como um TSO, dos dias de DOS. O hiperespaço estende a mão e diz a ele: ei, hora de ir para o Windows. E então ele simplesmente dorme. Ele executa um procedimento de suspensão completamente comum do Linux. E quando tudo estiver concluído, ele informa ao BIOS API: ei, hora de ir para o S3. E o API captura essa solicitação, a descarta e começa a alterar o universo. Veja, você tem que se perguntar: como você sabe que suas memórias são suas? Como você sabe o que realmente sabe? De que valem suas experiências objetivas, se você não pode confiar em seus sentidos? Você acredita que sua memória é uma cadeia ininterrupta de eventos reais? E o que é exatamente a realidade, se não concordamos que o que vemos é o que aconteceu? E tudo acontece por causa de outra coisa. E se as premissas fundamentais da causalidade caíssem sob seus pés e o mundo parasse de se comportar de acordo com o plano? Bem, quem se importa? Você não pode ficar sentado se preocupando com esse tipo de coisa. Se o universo parar de seguir suas próprias regras, bem, você está ferrado de qualquer maneira, certo? E quais são as chances de isso nunca acontecer com mais ninguém? Por que isso aconteceria com você? Então você assume que uma parede de tijolos irá parar um carro e, portanto, você não bate em um. Da mesma forma, seu sistema operacional acredita que quando ele entra em hibernação, a máquina vai desligar. E quando ele acorda, as rotinas API programarão os registros da CPU e retomarão a execução em seu próprio código. Porque ele tem que acreditar nisso. Sua causa e efeito deve acontecer dessa forma. Mas aqui não acontece. O Linux para, mas seu PC nunca entra em hibernação. A máquina ainda está ligada, mas não há sistema operacional em execução. Em vez disso, o OSMIN está no comando. O processo de suspensão depende da suposição de que você pode colocar vetores de retorno nas tabelas API. E eles estarão lá inalterados quando a máquina for retomada. Mas Ron Burgundy lerá qualquer coisa que você colocar em seu teleprompter. Então o OSIN acessa as tabelas API e as altera. Ele altera qual parte da memória é isolada. Ele troca o pedaço pequeno pelo pedaço grande. E então muda os vetores de currículo da CPU. Então, em vez de apontar para a pequena tenda de hiperespaços no canto da RAM, eles apontam de volta para o código normal do bootloader do sistema. Então ele simplesmente retorna o PC do S3. Ele pula a etapa de desligamento completamente. Força a máquina de volta ao S0 e deixa a CPU acordar, definir a si mesma, executando o bootloader do Windows. Não, amigo, não. Isso é o que você estava fazendo. Ele gaslighta a CPU. O sistema prossegue para a inicialização. Normalmente, o Windows carrega os drivers do kernel, processos, etc., e te leva para uma área de trabalho. E o tempo todo há um segundo sistema operacional
inteiro permanecendo na memória, inerte e invisível. O Windows não sabe que está lá. Ele está no espaço morto. Então agora o Windows foi inicializado e está funcionando normalmente. E você quer voltar para o hiperespaço. Então todo o processo acontece novamente. Você clica no ícone. O utilitário diz. Uma pequena bandeira em algum lugar na memória que diz. E o usuário quer alternar para o hiperespaço. E então ele diz ao Windows para ir dormir. E quando o Windows diz ao BIOS que está tudo bem, é hora do terceiro. O OSINT entra em ação mais uma vez. Faz o swap-aru e a CPU acorda novamente para se encontrar, executando o hiperespaço novamente. Você prossegue com a computação normalmente. E não há nenhuma indicação de que há uma cópia inteira do Windows 7 mumificada na memória do sistema. Exceto que se você for desligar. E com certeza, ele alterna para o Windows. Passa por esse processo de desligamento. Então volta para o hiperespaço e executa um segundo desligamento lá. É lindo. Não posso negar. E mesmo assim, esses são os erros. Mais escuros que a morte ou a noite. Comecei essa série prometendo contar a vocês sobre o último suspiro de pensamento verdadeiramente original na plataforma do PC. Bem, você pediu, não foi? A pata do macaco se curvou. Isso é o que eu trouxe de volta dos mortos. Onde pertencia. E eu fiz tudo isso por você. 1 milhão de mãos seguraram esta lâmina. Eu nem consigo explicar o que há de tão miserável nisso. É tudo comportamento documentado. Funciona. Você viu funcionar. Deveria funcionar, mas não deveria ser feito. E eu só consigo explicar com o tom da minha voz e o medo nos meus olhos. Não é isso que deveríamos fazer com computadores, ok? Isso não é feito. Isso nunca deveria ser feito. É um pesadelo. O Windows pensa que vai dormir, fecha os olhos, desmaia, e então seu corpo se levanta, sai para a noite. E eu assassinatos. Ele nunca vai se lembrar. Eu tirei tudo isso das patentes da Phoenix, a propósito. Na verdade, está muito claro. Então estou bem confiante de que acertei. Na verdade, a patente até coloca a quantidade certa de mostarda na descrição do processo. Escute isso. Neste ponto, o comportamento do OSINT diverge muito da ação normalmente envolvida na entrada, no estado API.A. 3. Por ter tomado muitas das mesmas ações que precedem o estado API, o OSINT prossegue criando e salvando um contexto de hardware restaurável e um conjunto de vetores de ativação em preparação para carregar um segundo sistema operacional. O peso dessas duas frases diverge muito e continua. Em vez disso, me faz tremer. Não consigo superar isso. É um tapete de software. Está fazendo a estátua da liberdade desaparecer em vários sentidos figurativos. Este é um truque engraçado para fazer com o Gotenitive. Quando a patente diz descrito abaixo, eu acho que abaixo é o inferno. Mas não posso negar que funciona. Funcionou todas as vezes que tentei. E eu meio que não consigo imaginar por que não funcionaria. Essa é a verdadeira sacada. Não tenho mais nada a dizer sobre como isso funciona, porque é tão simples quanto clicar em um ícone e obter um resultado confiável. Então agora temos que, de alguma forma, nos afastar desse espetáculo e terminar o vídeo. O que é uma pena, porque a única história que resta é um crime adicional e um final muito triste. Chinatown, Jake. Aqui está o crime. Mencionei antes que não era super aconselhável, pelo menos neste ponto da história, escrever em uma partição de disco do Windows de dentro do Linux. Você poderia fazer isso. Era possível. Mas não era algo que você queria colocar nas mãos de usuários aleatórios. E mais importante, você não poderia fazer isso com segurança em um disco que estava ativamente montado. Então, pense sobre isso. Isso significa que ele abre a tabela de arquivos mestre e vários identificadores de arquivos. Talvez ele grave alguns dados preliminares, sabe? Abre alguns arquivos nos quais ele eventualmente gravará e fechará. Quando ele finalmente desliga e armazena todas essas informações na memória, ele armazena suposições sobre todas essas coisas. Então, quando ele vai gravar alguns dados no disco, ele assume que o que ele lembra sobre o disco ainda é verdade. Porque o Windows tem controle total do sistema de arquivos, enquanto ele estiver em execução. Mas veja bem, nós pegamos uma peça no Windows aqui. Podemos suspendê-lo e então iniciar outro sistema operacional que pode tocar no mesmo sistema de arquivos. E o Windows não pode pará-lo, e ele não pode saber que isso aconteceu. Veja, normalmente se você diz: desligue sua máquina puxando o plug. Então, tente montar sua unidade. NTFS do Linux. O driver é inteligente o suficiente para reclamar que o disco não foi desmontado corretamente. Em outras palavras, o Windows deixou alguns identificadores de arquivo abertos e meio que deixou uma nota para si mesmo que diz: ei, uau, espere um pouco, isso pode não estar certo. Então, antes de fazer qualquer coisa, execute algumas verificações. Certifique-se de que o sistema de arquivos não esteja com problemas. O problema é que o Windows só executa essas verificações na inicialização. Então, se o hiperespaço estender a mão e alterar alguma porcaria na sua pasta do Windows enquanto ele estiver suspenso, quando você voltar para o Windows, ele não terá ideia do que aconteceu. E isso levará a uma corrupção profunda do disco quase instantaneamente. E este não é realmente um problema tratável. Você não deve tentar consertar isso. Mesmo que haja uma solução teórica, você não deve aplicá-la diretamente na testa. Caso contrário, ela deve ser deixada de lado e evitada. Não brinque com essas coisas.
Você está implorando por problemas. Mas os meninos maus da Phoenix não se intimidaram, porque, com certeza, eles chegaram à única solução que realmente faz sentido, apesar de quão estúpida ela é. Primeiro, deixe-me mostrar que você realmente pode fazer isso. Vamos para o aplicativo de arquivos. Pegue uma unidade USB aqui e vamos ver. Sim, aqui está o instalador para DirectX 8,1. Vamos apenas copiar isso e colar. Agora vamos voltar para as janelas. E aqui está a pasta do instalador do DirectX 8,1. Então, com certeza, ele copiou esses dados para o Windows de verdade. Como ele pode fazer isso com segurança? Bem, ok. Então o hiperespaço tem uma pequena partição. Só para ele no disco rígido, é claro. E isso usa o sistema de arquivos estendido do Linux. Então é difícil para o Windows olhar para ele, mas não impossível. Você pode ler sistemas de arquivos Linux no Windows, se tiver o driver correto. Mas essa partição é ocultada do Windows usando uma técnica desagradável, que não vale a pena detalhar neste vídeo. Mas vamos levar só um momento, porque é um dos outros produtos de software originais da Phoenix que estava sendo desenvolvido na época. Ele era chamado de Firstware, e algumas pessoas assistindo a isso reconhecerão imediatamente, porque foi comprado quase exclusivamente pela IBM, e depois pela Lenovo, e usado intensamente em seus ThinkPads contemporâneos. Mas na verdade era um produto comercial geral, que eu acho que alguns outros fornecedores, incluindo, é claro, a própria Phoenix. O propósito do Firstware era basicamente criar uma partição de utilitário indestrutível em um disco rígido, usando uma combinação de um recurso, ATA chamado área protegida do host, e um tipo de tabela de partição secundária, secreta e mais engraçada que era armazenada no final do disco. Em vez do... Essas tecnologias eram merda, chamadas de cerveja e festas. Esta empresa era claramente administrada por palhaços, mas nós sabíamos disso. Bem, com as ferramentas certas, o Windows é capaz de ler uma partição, que foi escondida pelo APA, ofuscada por cerveja e festas, e executar um sistema de arquivos Linux. Então, em teoria, o hiperespaço poderia apenas armazenar em buffer todas as tentativas de gravação dos usuários no disco, armazenando-as em sua própria partição. Então, quando você reiniciasse o Windows, ele poderia copiar esses arquivos da partição para o sistema de arquivos real do Windows. Mas bem, então o que acontece se você tentar mover 20 GB de coisas? A partição Phoenix tem, talvez, 600 MB, e a maior parte disso é ocupada pelo sistema operacional, então não há onde armazenar todos esses dados. Em vez disso, se entendi corretamente, ele realmente grava seus dados diretamente no sistema de arquivos NTFs, corrompendo-os do ponto de vista do Windows. Mas então grava um diário dessas alterações em sua própria partição. E quando você volta para o Windows, há um pequeno shim que eles injetaram no processo de retomada que pausa ao despertar. Lê o arquivo de diário e faz quaisquer atualizações no sistema de arquivos que precisam ser feitas. E eu, honestamente, não tenho certeza de como isso resolve o problema, mas droga, funciona também. Pelo que eu sei, você acabou de ver funcionar. Eu quero ficar bravo com isso. Eu sei que é a solução errada de alguma forma. Deve ser frágil, deve quebrar em tantas situações, mas não posso te dizer quais são. Então acho que minhas reclamações não importam muito, importam. No final, isso funciona. A questão é, ele faz alguma coisa que alguém queria? Eu diria que não, e pelos mesmos motivos que continuamos vendo repetidamente nesta série. Primeiro, o hiperespaço simplesmente não inicializa muito mais rápido do que o Windows 30 versus 60 segundos. Não estou tão impressionado. Segundo, ele está usando o modo de suspensão para acelerar a si mesmo. Por que instalar um segundo sistema operacional e colocá-lo para dormir quando você pode simplesmente colocar o sistema operacional primário para dormir e obter as mesmas vantagens, ou melhores que vimos antes? E não acho que essa matemática faria sentido para ninguém, apenas para maior duração da bateria. E é por isso que não é surpreendente que ninguém nunca tenha se importado com essa coisa. O Hyperspace foi anunciado em algum momento de 2008. Foi relatado por uma ou duas colunas de notícias online sem nome. Não foi lançado até 2010, e quando esse laptop chegou ao mercado, a Phoenix já havia desistido e vendido a maior parte do que havia comprado ou construído em sua divisão de aplicativos para outras empresas. O hiperespaço foi para Hewlett-Packard, e na próxima vez que alguém o viu, ele havia sido despojado de sua identidade e de qualquer outra coisa que o tornasse notável. Se você assistiu ao episódio 2, vai se lembrar que eu mostrei brevemente uma máquina HP no final com um recurso chamado Quick Web, que era baseado no Splashtop, o mesmo sistema operacional que a maioria das pessoas conhecia, como a maioria das pessoas que vimos naquele episódio. Mas um ano mais depois que isso foi lançado, a HP lançou algumas máquinas novas que também tinham internet rápida, exceto que eles silenciosamente trocaram a base Splashtop por hiperespaço. Infelizmente, o resultado não foi nem de longe tão interessante. Se você se lembra do começo deste vídeo, vai se lembrar que eu tinha isso na mesa, e eu disse que era turbo chato. Este é um HP EliteBook 2560p, e nem vale a pena descrevê-lo. Esta máquina é incrivelmente comum, por enquanto.
Nem vou me dar ao trabalho de listar as especificações de hardware, porque não vamos ficar aqui por muito tempo. Ele tem um núcleo. Isso vale. De qualquer forma, o que estamos aqui é para este botão acima do teclado que tem uma imagem de um globo nele. Clique. Lá vamos nós. Este é o QuickWeb. Naturalmente, ele inicializa diretamente em um navegador. Como o nome sugere, podemos ir ao meu site. E aqui estamos nós novamente. É ela. Mas podemos fechar isso. E temos esta interface de usuário totalmente nova. Esta é, novamente, uma interface de widget. Embora, obviamente, tenha sido toda reescrita do zero. E é pior. A barra de status aqui nos oferece atalhos para o Skype, um cliente de e-mail e o navegador. E é isso. Não há nenhum outro software aqui. Nenhum pacote de escritório. Nenhum editor de texto. Você não pode acessar o disco rígido. Não há intercâmbio de dados com o Windows. Ele nem tem player de verdade. Ele nem tem paciência. Isso é quase tão limitado quanto o Expressgat era. Parece um pouco melhor. E pelo menos tem um cliente de e-mail rico. Vamos abrir isso. Esta é uma cópia basicamente não modificada do Mozilla Thunderbird, que era um cliente de e-mail popular na época. Mas eles fizeram algo com ele, porque ele não se conecta ao meu servidor IMAP. Não tenho ideia do porquê dá um erro estranho sobre o número máximo de conexões. Eu tenho apontado todos os clientes de e-mail antigos que tem para este servidor, e todos eles se conectam, exceto este, então eles devem ter quebrado alguma coisa. Mas mesmo que funcionasse, você pode dizer que seria apenas um cliente de e-mail comum. E esse é praticamente o único software rico que está aqui. Esta é uma sombra pálida do que o hiperespaço deveria ser. Ele nem se compara ao que vimos no Samsung. E honestamente não tenho ideia do porquê. A HP se incomodou com isso. Parece não oferecer literalmente nada para justificar a substituição do Splashtop. Suspeito que, assim como em 99% das aquisições de propriedade intelectual corporativa, a HP não tinha ideia do que havia comprado e não sabia ou não se importava com nenhuma de suas capacidades reais. Provavelmente a única razão pela qual eles se preocuparam em mudar é porque gastaram muito dinheiro. Então, os executivos descobriram que era um desperdício total. E um vice-presidente departamental, que estava com medo de ser demitido, exigia um retorno sobre o investimento para seu departamento. Não importando o quão inútil e empírico tudo isso fosse. Acho que essa versão do QuickWeb durou talvez um ano. E então a HP desistiu de todo o conceito porque em 2011, praticamente todos os sistemas operacionais instantâneos secaram. Todo esse trabalho foi por água abaixo. E mais de uma década se passou antes que alguém percebesse que isso aconteceu. Até este momento, de qualquer forma, com você assistindo a este vídeo, esse alguém era basicamente eu. As histórias que conto no meu canal, se eu fizer um bom trabalho pelo menos, são sobre obras de grande artesanato e criatividade que caíram entre as rachaduras do cenário tecnológico e de consumo e foram esquecidas. Às vezes por motivos ruins, frequentemente por motivos muito bons, mas raramente porque os inventores não tinham imaginação. O que Phoenix fez aqui foi uma performance de nível de cena de demonstração. Isso foi magistral. É um conjunto de maneiras brilhantes e interconectadas de abusar da plataforma do PC. Tão inteligentes que nem consigo explicar o que são. Me deixa louco. Ele faz um loop em torno dos estouros de variáveis. Eu adoro isso, na verdade. E tudo isso acabou não valendo nada, porque o que eles estavam buscando com toda essa genialidade era fundamentalmente absurdo. Mas, cara, isso merece ser lembrado. Às vezes me sinto como o trabalho que aceitei quando comecei este canal. Washington testemunha mais do que tudo. Havia algumas pessoas inteligentes se esforçando ao máximo para tornar o mundo mais interessante. Nos primeiros anos de Obama, e quase tudo que eles fizeram acabou na sala de edição da história. É uma pena que o brilhantismo deles não tenha acabado beneficiando nenhum de nós. Gostaria que eles tivessem recebido o devido. Esta é minha tentativa de ganhar para essas pessoas pelo menos um pouco do respeito que elas merecem. Espero que você tenha se divertido testemunhando comigo. Se você se divertiu, seria ótimo se você pudesse se inscrever para que eu saiba que você está interessado nesse tipo de coisa. Se você está gostando desta série, lembre-se de ativar as notificações para que o YouTube, talvez, possivelmente, se eles estiverem com vontade hoje, avise você quando o próximo episódio for ao ar. Mas, se você realmente gostou e quer ter certeza de que há mais, considere me apoiar no Patreon, como essas pessoas estão fazendo. Eles tornam tudo isso possível. Eles pagam pelos meus laptops e outros acessórios para o meu estúdio e para minhas compras e tudo mais. Sou incrivelmente grato a todos eles pelo apoio. Eu não poderia fazer isso de outra forma. Muito obrigado a todos e a todos os outros. Obrigado por assistir vocês.